Servus, Grüß Gott, Alex Stahlhofer, Teologia do Alemão, vídeo número 2 sobre liberalismo teológico e passeando com as crianças na rua. É isso aí, a gente faz duas coisas enquanto a gente vai gravando o videozinho. Quero agradecer aos muitos comentários, tanto no vídeo sobre fundamentalismo quanto no de liberalismo, parte 1, e também o pessoal que tem vindo nos vídeos mais antigos e comentado. Muito bom, muito obrigado mesmo, de coração, por toda apoio e ajuda aí no nosso canal. Hoje, vamos atravessar a rua aqui, vamos lá atravessar a rua, isso aí, que esse aqui é a cidade de Concórdia, tá? Estamos num bairro de Concórdia aqui, enquanto a gente vai passeando com a criançada e trocando uma ideia de teologia. Então, o que é o liberalismo? O que é o fundamentalismo? Eu estava falando de liberalismo, eu acho que minha cabeça está se confundindo. Eu quero falar sobre fundamentalismo, vídeo número 2, falando um pouquinho da história deste movimento. Bom, fundamentalismo, ele surge basicamente a partir de alguns pontos chaves que a teologia calvinista puritana vai definir no final do século, meados do século XIX, indo para o final do século XIX, nos Estados Unidos. E por que eu digo isso? É que basicamente a grande teologia norte-americana do primeiro avivamento é a teologia calvinista puritana. E você vai ter aí, no final do século XIX, centros de produção teológica muito fortes. Por exemplo, Machen, que tem aquele livro Liberalismo e Cristianismo, onde ele acusa o liberalismo de ser outra religião que não o cristianismo. Esse é especialmente um texto que vai mostrar uma erudição fundamentalista. Embora o fundamentalismo de Machen não seja, por exemplo, anticientífico, porque ele prevê a possibilidade, entende a possibilidade, por exemplo, da evolução ser compreendida como uma possibilidade da criação. Não o evolucionismo, né, mas a evolução. Pra você entender essa diferença, tem um BTcast ABC2, com Marcelinho e Gustavo Assi, muito bom, tratando do assunto. Dá uma ouvida lá no BTcast, tá? E então ele prevê essa possibilidade. O Machen é um erudito que trabalha com essa categoria fundamentalista. Mas voltando um pouquinho na história, então, como é que o fundamentalismo surge como teologia nos Estados Unidos? Bom, você tem essa grande teologia puritana norte-americana, e você tem também e você tem, até cachorro tem na rua, tem de tudo. E você tem também aí vou ter que parar para lidar com o cachorro. Faz parte, né? Vamos lá. Cachorro resolvido, voltando pro vídeo. Você tem a teologia puritana já definida aí no final do século XVIII, e tem um episódio muito importante na história dos Estados Unidos, que é a Guerra Civil. Com a Guerra Civil, você tem basicamente as divisões entre as igrejas segregacionistas e não segregacionistas. E ali, nessa divisão, também você já vai perceber algumas mudanças que vão vir. As igrejas do norte, elas vão responder às questões sociais que estão surgindo de uma maneira diferente das igrejas do sul. Por isso que você vai perceber um fechamento teológico para o núcleo duro de um calvinismo puritano nessas igrejas mais do norte, e não tanto nas igrejas do sul. Não quer dizer que futuramente a chamada então Convenção Batista do Sul não tenha características ortodoxas, não é isso. Mas que no norte isso chegou primeiro, tá? Por conta das questões históricas aí que estavam implicadas. Mas eu queria comentar
que quando você tem, por exemplo, Moody surgindo no segundo avivamento, observe que Dwight Moody, ele traz algo muito importante, que nas suas Niagara Conferences e no Niagara Creed, ele traz algo bem importante, que é a ideia de que existem alguns pontos de interpretação que são fundamentais. E aqui é o que está diferente com relação ao que veio antes. O fundamentalismo, então, vai surgir da ideia de que existem alguns fundamentos, e um dos fundamentos centrais é a ideia da inerrância. Então, o Niagara Creed vai falar pela primeira vez sobre uma inerrância bíblica, quer dizer, que a Bíblia foi revelada da forma como nós temos, seus autógrafos, seu texto original, aos autores bíblicos sem erros, sem nenhum tipo de erro, na verdade. Então, os erros que a gente teria no texto bíblico são, na verdade, produto de erro de tradução, de erro de cópia, de erros posteriores, mas não erros no autógrafo, tá? Essa era uma posição muito defendida por eles. Então, Niagara Creed vai trazer esse tipo de posições, além de alguns ensinos que seriam fundamentais para você se definir como cristão, que seriam o nascimento virginal, a morte vicária na cruz, a ressurreição corporal, segunda vinda. Vários desses pontos que vão reaparecer lá em 1915 na obra The Fundamentals. The Fundamentals é mais importante pelo nome do que pela produção teológica. Foi uma série panfletária, vários volumes, com artigos tanto de pessoas de renome quanto outros pesquisadores da época. Embora não tenha tido assim, um grande alcance, ele foi importante porque ele condensou a posição teológica central do fundamentalismo, a ideia da inerrância bíblica, a ideia desses dogmas que eu citei, desses 5 pilares bem claros, né? O nascimento virginal, a morte expiatória, a ressurreição corporal, a segunda vinda de Cristo, a inerrância bíblica, todos esses pontos precisavam estar bem claros. E, além disso, a teologia fundamentalista, ela se coloca contra algumas coisas. Então, ela bate forte contra liberalismo, ela bate forte contra catolicismo, ela bate forte contra os milenarismos do tipo dispensacionalista, do tipo millerista, testemunho de Jeová, adventismo. Ela se coloca contra o cientificismo, depois, por último, inclusive contra a evolução, o evolucionismo, e também contra o marxismo e o comunismo. Então, todas essas coisas são condenadas pela perspectiva do fundamentalismo de 1915. Mais tarde, e é interessante porque Moody, eu tinha comentado o Moody que eu deixei para trás ali, que é interessante. O interessante é que Moody é o cara que traz para os Estados Unidos o Darby, que é o cara que não é o iniciador do dispensacionalismo, mas é o cara que vai trazer o dispensacionalismo para os Estados Unidos e vai pregá-lo ali. E depois, naturalmente, vai ser o Scofield e a Bíblia de Scofield que vão popularizar esse ensino nos Estados Unidos. Então, é muito interessante que, ao mesmo tempo que o dispensacionalismo está na base do fundamentalismo, uma corrente do fundamentalismo, que é a calvinista puritana, combate o dispensacionalismo. Então, são, na verdade, duas formas. Por isso, a gente não pode falar de um fundamentalismo. Existem vários fundamentalismos. Importante a gente reconhecer as estruturas deles, e a estrutura dele é a crença principal na inerrância bíblica. É claro que mais tarde vão surgir fundamentalistas que vão dizer que a inerrância só diz respeito aos assuntos de fé e não aos assuntos de ciência, por exemplo, de geografia, de história na Bíblia. Mas é importante a gente reconhecer essa estrutura, então a inerrância bíblica e essas questões
dos 5 pontos que eu coloquei aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, curte aqui o meu canal, se inscreve, ativa o sininho, comenta aqui para que a gente possa fazer, e se tiver muita pergunta a gente faz aí um terceiro vídeo para esclarecer os pontos que ficaram obscuros aí, valeu? Abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima.